Notícias do milho. Oferecimento Inovipab, a ferramenta do produtor rural. Bom, já cotações aí na tela, a gente tem as referências lá na Bolsa de Chicago. Mercado subindo nesse instante entre 1 e 2 pontos, o março a 5,3, o maio a 5,17, julho a 5,20 e o setembro a 4,82 nesse momento. O mercado ainda mantendo, acima de 5 dólares por bushel também lá no mercado internacional. Agora nós temos a referência da B3, Bolsa Brasileira, o março a R$ 80,86, subindo 0,14%, o maio a R$ 76,80 e o julho a R$ 72,60. Claro que é o Vlamir que vai comentar esse mercado. Vlamir, primeiro a B3, o que está acontecendo com esse mercado, né? Ontem, ao longo do dia, o Março conseguiu trabalhar até um pouquinho mais alto, a gente estava acompanhando aqui R$ 81, cedeu um pouquinho. Como é que está esse preço? No teaser, no início do programa, você falou que o mercado está patinando. O que está acontecendo? Olha, a B3 começou a patinar, né? Mas é normal isso acontecer, Fernando, porque a colheita da safra de verão agora vai ganhar ritmo no sul, né? E começa a ganhar ritmo também no sudeste, aí, principalmente Minas Gerais, que é um estado importante. E agora nós vamos ter um volume de oferta aí nas próximas 3 semanas, 4 semanas, desse primeiro milho da safra de verão. Deve vir aí umas 12 milhões de toneladas nessas próximas semanas de colheita, de milho entrando no mercado. Isso vai abastecer os consumidores. Esse primeiro milho da safra de verão, ele quase não vai nada para exportação, ele vai para o mercado interno. E com isso é um período que normalmente dá uma acomodação e até pode ter uma leve queda nas cotações, mesmo que o mercado internacional siga forte. Mas internamente ele já subiu, ele já chegou, bateu os 80 na B3, e agora ele já começa a patinar na B3, porque ele está sinalizando, vem muita safra, mercado pode ficar acomodado, daí para frente já começa a complicar, porque o mercado de exportação não consegue pagar valores acima desses que estão sendo praticados no mercado interno. Então o mercado sinalizando que ele já está começando a acomodar, talvez estamos naquele momento. Se o Davi conseguir colocar aí, Davi, ó, te espremendo, do cavalinho encilhado, porque é possível que com o avanço da colheita nos próximos dias, o milho comece a perder forças, até na B3 ele liquide um pouco. Não é o sinal de que o mercado vai ser mais fraco, mas o segundo semestre é outra história. Nesse momento, nós estamos naquele produtor que precisa de caixa, agora em março e abril, não deixar talvez para vender em abril, porque abril vai ter muita oferta, talvez está naquele momento de cavalinho encilhado, fazer o caixa, garantir a cotação, que a cotação está boa, para não deixar escapar, porque quando chegar o pico da oferta aí, nas próximas 2, 3 semanas, o produtor vai colher, ainda tem muita soja para colher no sul, e ele vai colher o milho, e normalmente quando ele colhe milho e soja, ele vai vender primeiro o milho para segurar a soja, isso é um padrão. E com isso nós vamos ter muita oferta de milho nas próximas semanas. Talvez o momento para quem quiser fazer caixa com milho para os próximos 3 meses seja agora, por isso que a gente está colocando cavalinho encilhado. Já pensando no milho da safrinha que está sendo plantado, esse lá no segundo semestre, ele vai depender do mercado internacional. Hoje, o que o produtor poderia fazer para não correr risco de queda? Ele fazer uma operação aí de put ali na B3 para garantir aquele 72, 73 que tem chance ali no segundo semestre. Daí para baixo na B3 ele não vai, e se o mercado seguir como está seguindo, que é um mercado de alta, como está mostrando Chicago, né? Chicago ele veio novamente consolidando os 5 dólares aí no março. O março já está tentando firmar acima de 5. Nós estamos vendo julho, que é a melhor cotação, que é o pico da entre-safra mundial e americana, já superando 5,20, a resistência do julho está em 5,30, mas pode ser quebrada e pode saltar para 5,50. O ambiente do milho é favorável, nós temos cotações boas de milho no mercado internacional, mas o foco nesse momento é a colheita da safra de verão, primeira safra, e agora vai ter as ofertas crescentes. Então, o cavalinho encilhado pode estar passando nesse momento, e daqui 2 semanas tem muita oferta desse milho e o produtor precisa de caixa. O mercado internacional segue mostrando que tem fôlego aí para
pressionar ainda mais, principalmente o maio e julho, que são períodos de entre-safra, até o começo lá da posição de agosto com setembro, porque até uma definição do que quanto milho americano vai ter de área, o mercado vai seguir firme e pode subir mais. Temos que alertar, com a condição de milho nesses níveis, aí perto de $5 o bushel, lá no segundo semestre, ele vai estimular o produtor americano a plantar mais milho. E se a janela do milho permitir, pode ter uma pressão inversa no segundo semestre. Então, o mercado segue firme, tem potencial de seguir firme, mas a gente tem que trabalhar protegido. Quem vai fazer posição de uma opção lá para o segundo semestre, que a gente vai explicar no domingo também, no caso do barter inteligente. Novamente, nós vamos explicar domingo. Quem já está no grupo está livre, né, de participar. Ele pegou e fez uma assinatura, né? Esse é uma live fechada só para o grupo. Ele tem a liberdade de ficar até o final do ano. Quem não está pode participar, entre em contato e participe. Vamos explicar como é que faz uma operação de proteção para o produtor garantir que o mercado não caia. Se ele continuar subindo, tiver problema, ele continua ganhando. Então, é essa a estratégia do barter inteligente, do produtor conseguir fazer relação de troca melhorada, ou seja, gastar menos grãos, gastar menos milho, gastar menos soja para comprar os seus insumos. E nesse caso o milho segue com demanda muito forte no mercado interno, segue com indicativos firmes, mas talvez, que nem a gente comentou, começou a patinar não é um bom sinal, porque talvez o cavalinho encilhado esteja passando agora. Ô Vlamir, então são dois cenários. Agora, o produtor que precisa fazer caixa vende esse milho, porque aí ele vai ter esse retorno financeiro, até porque, conforme o senhor falou, nas próximas 2 semanas a gente pode ter uma pressão sazonal, que é natural do mercado, né, maior, e produtor da safrinha faz o travamento também lá no mercado, é isso? Exatamente, as duas posições para o produtor trabalhar com segurança, né? Sim. E ele pode fazer uma operação, se ele quiser fazer venda do milho disponível, que ele está colhendo, aproveitar a cotação, e se ele acredita que o mercado pode subir à frente, se tiver algum problema, ele faz uma operação na bolsa, na B3, faz uma call aí para o meio do ano, a posição aí que ele possa garantir uma cotação, se o mercado subir, ele continua participando. Mas, em princípio, vamos ver, como nós temos ainda 10, 12 milhões de toneladas de milho para entrar em 2, 3 semanas, provavelmente, vamos ter muita oferta e talvez o cavalinho encilhado da cotação do momento seja agora, essa semana. Importante alerta para o produtor, então. Ô Vlamir, e a gente consegue trazer um panorama da nossa safrinha aí, que já é uma safrona, né, Vlamir? Ainda ontem a gente mostrou um vídeo de um produtor lá em Minas que encerrou, infelizmente, a janela ideal de cultivo, já mudou para o sorgo. Como é que está essa situação em outras regiões produtoras do Brasil? Olha, o milho está atrasado, o plantio, né? Hoje, o ideal do plantio brasileiro, se fosse plantar na janela melhor possível, ele encerra amanhã. E nós temos cerca de 9 milhões de hectares ainda para plantar de milho. É muito milho, né? Se a gente olhar, mais que a safra da Argentina, quase em área. E nós temos poucos dias e certamente nós vamos estourar essa janela e o produtor vai ter que avaliar bem se vai ter condição de chuvas até o final de abril, começo de maio. Tem a opção do produtor também com uma cultura muito boa, que é o sorgo, uma opção para ele fazer sorgo também. O mercado é extremamente comprador de sorgo. É um ano que vai ter escassez de milho, vai ter escassez de sorgo. Então o produtor tem a oportunidade de fazer duas posições, ou faz o milho ainda dentro da janela, ou faz o sorgo na sequência. Então temos a oportunidade de fazer isso e o produtor não pode perder, não pode deixar a área parada sem aproveitar, né? E nós vamos plantar uma área muito menor que seria possível, né? Então esse é um quadro nesse momento em função do atraso da colheita da soja, do atraso do plantio do milho e muito milho para ser plantado, né? Então vamos entrar provavelmente em março, alguns plantando, mas já fora da janela e abrindo a oportunidade aí que nós vamos ver, provavelmente vamos ter um avanço na área de sorgo. A gente tem contato com o produtor já apontando que não estão conseguindo mais semente de sorgo, porque as empresas apontam que já venderam tudo, já está tudo
negociado, mas alguns apontam que ainda tem aqui e ali. Então, é uma alternativa muito boa também, num ano de mercado de milho muito firme, né? Provavelmente valendo uns 40% a mais que o ano passado. Uhum. Ô Vlamir, claro, aproveitando a sua participação aqui ainda, a gente tem esse cenário, então, bem construído, consolidado aqui no Brasil e também para o produtor brasileiro. Temos algum destaque lá no mercado internacional, lá na Bolsa de Chicago? Olha, o mercado do milho em Chicago, ele segue com um suporte muito forte agora, aí nessa base dos $5, se a gente olhar, né, os $5 aí para o maio e julho. Ele está trabalhando mais técnico nesse momento, né? Porque o mercado do milho também depende do mercado de trigo. Hoje está mais calmo o mercado do trigo. Não teve grandes notícias novas ali da Rússia nem dos Estados Unidos, né, que são os maiores exportadores mundiais. E o mercado do milho também aí na expectativa, né, com relação à evolução ou não da demanda de milho para etanol nos Estados Unidos, né, que poderia ser um ponto importante, mas até agora não tem nada de novo. E nessa situação temos uma notícia triste, né, que ontem o governo brasileiro acabou indicando que não vai aumentar a mistura do biodiesel no diesel, que é a programação legal que era já projetado, era a partir de 1º de março agora, nós passarmos de B14 para B15, né? O ano passado nós estávamos com B12, passou para B14, e agora é para entrar em vigor pela legislação a partir de 1º de março, B15. Ontem o governo ele veio alegando com um indicativo que isso vai fazer o diesel ficar mais caro, que vai inflacionar, vai pressionar a inflação. É mais conversa para boi dormir, né? Porque a realidade é que o diesel poderia ficar 1, 2 centavos mais caro em função do aumento na mistura de biodiesel. Isso não impacta grande coisa, não. E outro fator importante é que acaba tirando demanda doméstica, né, de produtos como o óleo de soja, esmagamento que a indústria faria, né, que nós precisaríamos aí talvez umas 400 a 600 mil toneladas a mais de óleo de soja para fazer a mistura. Então, é uma notícia triste para o setor agrícola, é o governo jogando contra novamente, quando que há uma lei ambiental que ajuda todo mundo, ajuda o Brasil a importar menos diesel, porque nós somos grandes importadores de diesel, mas é isso que acontece, né? No caso do etanol, a ideia era aumentar a mistura esse ano de 27% para 29%, por enquanto não tem nada de novo específico, mas no mercado global a expectativa é com relação aos Estados Unidos, se vai manter, vai melhorar a mistura de etanol na gasolina, isso poderia trazer demanda nova de milho. Lá também pela manhã, os comentários que a gente tinha visto, o pessoal está meio reticente, porque eles alegam que, como está tendo escassez de milho no mercado global, eles apontam que talvez o governo americano esse ano não aumente a mistura do etanol na gasolina e deixe para aumentar o ano que vem, se tiver uma safra maior de milho. É aquela lei da oferta e da demanda, né? Como tem pouco milho, o pessoal está segurando um pouco o acelerador com relação aos biocombustíveis. E claro que a gente vai ficar de olho também nessas informações. Vlamir Brandalize, muito obrigada pela sua participação aqui, como sempre, né? Informações excelentes. Eu espero o senhor aqui amanhã. Amanhã, quinta-feira, estaremos aí. Até amanhã. Um abraço a todos. Obrigada, Vlamir. Um abraço, boa tarde. Até amanhã.